Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 19 de agosto. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar ação sobre suposta investigação sigilosa do Ministério da Justiça contra servidores antifascistas. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Plenário virtual do STF decide que prazo para a cassação de direitos políticos de parlamentares começa a contar a partir do fim do mandato. Para a maioria dos ministros do Supremo, decreto estadual não pode exigir pagamento antecipado de ICMS de mercadoria de outros estados. Acordo entre TSE e CNJ permite mais agilidade na checagem de candidatos com direitos políticos suspensos. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento da ação sobre o suposto dossiê do governo federal contra servidores antifascistas. O partido Rede Sustentabilidade, autor da ação julgada nesta quarta-feira no plenário, questiona a investigação sigilosa do Ministério da Justiça contra um grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança identificados como integrantes do movimento antifascismo e professores universitários. O partido alega que a investigação seria motivada por perseguição política e ideológica. A relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia. Foi apresentado ao protocolo deste Supremo novo ofício do ministro da Justiça e Segurança Pública, contendo documentos de acesso restritos para fins de subsidiar o egresso Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 722. E determinei que fosse adotada essa providência pela Secretaria e ainda ao ministro da Justiça que encaminhasse cópia daquilo que me foi encaminhada como relatora aos senhores ministros, exatamente o que veio a acontecer. A Rede Sustentabilidade afirma que há evidente violação a diversos preceitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, como liberdade de expressão, direito à intimidade, à vida privada e à honra, liberdade de reunião e de associação. Se os democratas, por um minuto que seja, se cansarem de defender o Estado Democrático de Direito, poderá ser tempo bastante para que as trevas voltem ao nosso mundo. Hoje, excelências, o alvo do dossiê são os vinculados ao movimento antifascista. Qual será o foco da mira do laser estatal na próxima vez? O advogado-geral da União destacou que o sigilo é essencial para o serviço de inteligência e que não houve exageros por parte do Ministério da Justiça. É importante registrar que o ocorrido determinou a tomada de diversas medidas de integridade e de boa governança pública. Por exemplo, instauração de sindicância investigativa para apurar os fatos, substituição da chefia da diretoria de inteligência para garantir total isenção e liberdade para a comissão sindicante, comparecimento do ministro da Justiça para prestar esclarecimentos à comissão mista de controle e controle das atividades de inteligência. Voluntariamente isso aconteceu. Já o Procurador-Geral da República ressaltou que o serviço de inteligência antecipa cenários de riscos. O parecer dele foi pelo não conhecimento da ação. Organizam-se informações para formar conhecimento. Outra coisa bem diferente é a investigação criminal, cujo objetivo é coletar dados acerca da materialidade e da autoria de crimes. No caso vertente, as informações obtidas pelo Procurador-Geral da República, fornecidas pelo Ministro da Justiça, foram coletadas na atividade típica de inteligência, não de uma atividade de índole investigativa qualificada por sua natureza inquisitorial. A relatora, ministra Carmen Lúcia, votou pelo deferimento da medida cautelar. Concluo presentes na espécie os requisitos para o deferimento de medida cautelar nos seguintes termos, que é o meu voto. Para deferir a medida cautelar para suspender todo e qualquer ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública de produção ou compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, escolhas pessoais e políticas, práticas cívicas dos cidadãos, servidores públicos, federais, estaduais, municipais, identificados como integrantes do movimento político antifascista, professores universitários e quaisquer outros que, atuando nos limites da legalidade, exerçam seus direitos de livremente expressar-se, reunir-se e associar-se. É
Como voto, senhor presidente? O julgamento dessa ação será retomado na sessão plenária do Supremo de amanhã. E na abertura da sessão plenária de hoje foi feita mais uma homenagem ao ministro decano do Supremo Tribunal Federal. Celso de Mello completou essa semana 31 anos como integrante da Corte e não pôde participar da sessão por motivos de saúde. O ofício da jurisdição constitucional é zelar pela integridade do pacto fundante do país e proteger, em última instância, o cidadão contra toda e qualquer forma de arbítrio. E o ministro Celso de Mello é um exemplo vivo das virtudes que devem ser encarnadas por um juiz constitucional. Nesses 31 anos, como ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência tem atuado com altivez, retidão, integridade, seriedade e extrema lealdade às leis e à Constituição do país. Neste país imenso, marcado pela pluralidade e também por profundas desigualdades sociais, o nosso decano desponta como uma voz potente em defesa dos direitos das minorias e do combate a qualquer forma de exclusão e de discriminação. História viva da Suprema Corte presta à Advocacia Geral da União e este Advogado-Geral da União a devida homenagem à Sua Excelência, o ministro decano José Celso de Mello Filho. Sua trajetória nessa grande corte confunde-se com a recente história nacional, marcada pela defesa do Estado Democrático do Direito e dos direitos fundamentais e coletivos. São inúmeras as contribuições do ministro Celso de Mello para a ciência jurídica, para a justiça brasileira e para o controle da constitucionalidade. Comemoramos e desejamos ao ministro Celso de Mello muita saúde e a preservação da serenidade e do profundo discernimento, que eles são peculiares. E em julgamento no plenário virtual, o STF decidiu que os estados brasileiros não podem exigir, por meio de decreto, o recolhimento antecipado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de produtos que vêm de outros estados. O tema foi julgado pelo STF depois que o estado do Rio Grande do Sul entrou com recurso contra acórdão do Tribunal de Justiça que atendeu o pedido de uma comerciante de chocolates para não pagar o imposto antecipado. O estado pediu recolhimento da alíquota interestadual de 12% e interna de 17% do ICMS no momento da entrada das mercadorias no Rio Grande do Sul. Ao julgar o caso, o relator, ministro Dias Toffoli, seguiu o mesmo entendimento do TJ Gaúcho, no sentido de que a exigência de antecipação do pagamento da diferença de alíquotas do ICMS viola o princípio da reserva legal em matéria tributária, voto que foi seguido pela maioria dos ministros da Suprema Corte. Com isso, o julgamento em plenário virtual foi encerrado, mas a tese de repercussão geral ainda não foi fixada. Também no plenário virtual, o Supremo decidiu que é constitucional o prazo de 8 anos, a partir do fim do mandato, em que o parlamentar cassado deve ficar inelegível. O Partido Trabalhista Brasileiro entrou com uma ação no Supremo pedindo que o prazo de 8 anos de inelegibilidade para parlamentares não fosse contado a partir do fim do mandato, mas sim da data da cassação, como acontece com o presidente da República. No entanto, a maioria dos ministros votou pela improcedência da ação, acompanhando o relator, ministro Edson Fachin. Segundo ele, as situações de chefe do Executivo e de parlamentar são diferentes. No caso do presidente da República em processo de impeachment por crime de responsabilidade, a inelegibilidade é uma sanção. Já no caso do parlamentar, a negação do registro de candidatura pela Justiça Eleitoral é uma mera declaração de que o candidato não tem capacidade para ser eleito. E a seguir, acordo entre TSE e CNJ permite consultar perfil de candidatos com direitos políticos suspensos em qualquer unidade da federação. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988 é um marco da nossa sociedade. Através dela, universalizamos o sistema de saúde com a criação do SUS e tornamos a educação gratuita um direito de todos. Precisamos cada vez mais efetivá-la e preservá-la. O
Tribunal Superior Eleitoral e o Conselho Nacional de Justiça assinaram uma portaria para compartilhar informações. A iniciativa vai facilitar a consulta de dados criminais de candidatos já a partir das eleições deste ano. Na sessão plenária do dia 18 de agosto, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, e o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, assinaram uma portaria que regulamenta o uso do Infodip, o Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos. O compartilhamento vale já para as eleições municipais de 2020. E agora, na linha dessa iniciativa pioneira do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, nós estamos conseguindo informatizar e consolidar todos os dados relativos à condenação criminal, condenação por improbidade, conscrição, término do serviço militar, demissão do serviço público, extinção de punibilidade, óbito, todas essas circunstâncias que afetam o exercício dos direitos políticos. E estamos assinando essa portaria em conjunto com o presidente Dias Toffoli para a honra minha, ainda há tempo de podermos utilizar esse sistema para as eleições de 2020 e ainda com a expectativa de conseguirmos integrar todos os TREs, ainda há um ou outro que não aderiram, por uma razão ou outra, ao projeto do Infodip. A parceria vai dar mais agilidade na hora de conferir a situação do candidato. Ao cruzar informações do sistema, é possível, por exemplo, checar se uma pessoa está com os direitos políticos suspensos em qualquer unidade da federação. Estamos dando mais um importante passo na concretização de parcerias já estabelecidas com o Tribunal Superior Eleitoral e o Conselho Nacional de Justiça. Agora para o enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. Desde o ano passado, TSE e CNJ vêm firmando parcerias para compartilhar dados entre as duas instituições, sempre com o objetivo de aprimorar os serviços prestados ao cidadão. O que nós estamos fazendo aqui é agilizando e tornando mais eficiente a justiça eleitoral no controle do exercício dos direitos políticos e dos registros de candidatura. O Tribunal Superior Eleitoral mediou um acordo entre o Partido Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, e o Ministério Público Eleitoral. O objetivo? Incentivar a participação das mulheres na política. A cerimônia de assinatura foi por videoconferência e o principal objetivo do acordo é incentivar a participação feminina nas candidaturas já para as eleições municipais deste ano. Dados coletados pelo Tribunal Superior Eleitoral mostram que desde o ano de 2000 as mulheres são maioria do eleitorado brasileiro, hoje com 52,49%. Mas, por exemplo, nas eleições municipais de 2016, menos de 12% do total de eleitos eram mulheres para o cargo de prefeito. Por isso, incentivar a participação das mulheres na política não é pelo mero descontentamento delas. Está previsto em lei desde 1995. O problema é que a regra tem sido desobedecida pelos partidos nas últimas eleições. Por essa razão, o plenário do TSE determinou a devolução de dinheiro aos cofres públicos e investimento em dobro em anos posteriores ao descumprimento da regra. No caso do MDB, já havia um débito referente aos anos de 2010 a 2014, que juntos totalizam cerca de 5 milhões de reais. A partir do acordo assinado, a legenda se comprometeu em investir esse valor devido e adotar medidas de transparência e de incentivo à participação das mulheres na política e de pessoas com deficiência. Uma inovação que eu considero muito relevante e que gostaria de registrar publicamente, que é a previsão que será incorporada ao Estatuto do Partido de que 30% dos integrantes dos órgãos dirigentes nacional e estaduais serão reservados para mulheres. O Ministério Público Eleitoral se comprometeu a não pedir a desaprovação das contas do partido no exercício de 2014, já que não há trânsito em julgado no processo. E amanhã tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Você confere os destaques do TSE com o repórter Henrique Amaral.
Na sessão de quinta-feira, que vai ser realizada por videoconferência às 10 horas da manhã, os ministros devem julgar um recurso de José Gomes Ferreira Filho. Eleito deputado distrital em 2018, ele teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. O TRE considerou que José Gomes cometeu abuso de poder econômico e compra de votos ao ameaçar de demissão empregados de uma empresa de segurança. Segundo o Tribunal Regional, ele teria condicionado a continuidade no serviço a votos nele durante as eleições de 2018. Já na sessão administrativa, o plenário deve analisar 3 consultas. As sessões plenárias do Tribunal Superior Eleitoral são transmitidas ao vivo pela TV Justiça, pelo site tse.jus.br, pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e também pelas redes sociais do TSE. Ainda sobre eleições, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco entregou ao Ministério Público Eleitoral a lista com os nomes de prefeitos e gestores públicos que tiveram contas rejeitadas pelo órgão nos últimos 8 anos. A relação é um dos critérios previstos na legislação para tornar candidatos inelegíveis. Com mais de 1.000 nomes, a lista foi entregue na sede da Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco. Nela está a relação de contas rejeitadas de prefeitos e administradores públicos desde 2012. Prevista na Lei Complementar 64 de 1990, a aprovação das contas é um dos critérios para que os candidatos possam disputar cargos eletivos. As informações entregues pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco serão cadastradas no Banco de Dados do Cisconta Eleitoral, um programa criado para ajudar o Ministério Público a identificar quem são os políticos que não podem disputar as eleições. De acordo com o Tribunal de Contas de Pernambuco, a lista vai ficar disponível para a população a partir do dia 15 de setembro no site oficial do TSE. E no próximo bloco, a AGU mantém multa de mais de 12 milhões de reais a causador de incêndio no Parque Nacional de Brasília. Em instantes. Você sabia que antes da Constituição de 88, os filhos que fossem advindos fora do casamento teriam que ser reconhecidos por testamento cerrado? Pois é, com a Constituição de 88 essa situação mudou e o conceito de família foi ampliado. E filho é filho, não precisa ser dentro do casamento ou fora do casamento. No Espírito Santo, uma empresa varejista terá de pagar R$3 mil de indenização a uma empregada por ato de improbidade não comprovado. A supervisora foi demitida por justa causa, porém, as provas apresentadas pela empresa contra ela não foram consideradas irrefutáveis, o que, de acordo com a segunda turma do TST, caracterizou abuso de poder. A demissão ocorreu depois que a empresa descobriu que uma empregada usava o terminal da supervisora para cometer fraudes. Ela negou ter conhecimento ou ter participado dos atos da colega, mas a empresa sustentou que outras empregadas haviam declarado de próprio punho que a supervisora havia realizado várias compras na loja, forjando a assinatura de clientes, o que caracterizaria a falta grave e passível de dispensa por justa causa. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região do Espírito Santo entendeu que as provas produzidas não foram suficientes para comprovar a participação ativa da supervisora nas fraudes, mas que o fato não tornaria a dispensa abusiva. A relatora do recurso da empregada na segunda turma do TST, ministra Maria Helena Malman, explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, a reversão da rescisão por justa causa em juízo, por si só, não acarreta o dever de reparação por danos morais. No entanto, a dispensa justificada em ato de improbidade não comprovado constitui o exercício manifestadamente excessivo do direito do empregador e configura ato ilícito contra a honra e a imagem do empregado. Por isso, há o dever de reparação por dano moral. Neste caso, o valor da indenização foi fixado em R$3 mil. A decisão foi unânime. Falta de pagamento de pensão alimentícia de natureza indenizatória ou compensatória não justifica prisão do devedor. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O homem foi preso porque não pagou a pensão para a ex-esposa, que era para manter temporariamente o padrão de vida da mulher.
e também para compensar o fato de que ele permaneceu com a propriedade rural do casal até a conclusão da partilha de bens. Depois que o Tribunal Estadual rejeitou o pedido de liberdade, o devedor recorreu ao STJ, argumentando que a pensão não tem caráter alimentar e por isso não poderia ter sido decretada a prisão. Ao analisar o recurso, o relator ministro Marco Aurélio Belize lembrou que não existe previsão de prisão civil por dívida e que a única exceção é para o não pagamento de obrigação alimentar. O ministro lembrou que, ainda assim, não é qualquer prestação alimentícia que possibilita a prisão, mas somente aquela fundamental para a sobrevivência de quem a recebe. Com esse entendimento, a terceira turma suspendeu a prisão do homem. O Superior Tribunal de Justiça também decidiu que valores de aposentadoria acumulados recebidos após o divórcio devem ser partilhados. A terceira turma do STJ decidiu que o valor de aposentadoria pelo regime geral de previdência, ainda que o benefício tenha sido concedido retroativamente após o divórcio, faz parte do patrimônio comum e deve ser dividido sob o regime de comunhão parcial de bens. Esse entendimento reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que tinha negado o pedido de uma ex-mulher sob a argumentação de que não seria cabível a partilha de créditos de ação previdenciária. No processo, a mulher alegava que o dinheiro deveria ser dividido, porque a ação contra o INSS foi ajuizada durante o casamento e a aposentadoria concedida de forma retroativa alcança o período do vínculo conjugal. Diante da negativa, ela recorreu ao STJ. Ao analisar a ação de sobrepartilha, a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que é preciso dar à aposentadoria pelo regime geral o mesmo tratamento dado pelo STJ às indenizações trabalhistas, às verbas salariais recebidas em atraso e ao FGTS, que devem ser objeto de partilha ao fim do vínculo conjugal. Desta forma, a relatora deu provimento ao recurso da ex-mulher. A Advocacia Geral da União manteve multa por danos ambientais no Parque Nacional de Brasília. A AGU confirmou na Justiça a multa milionária por um incêndio de grandes proporções no Parque Nacional de Brasília. O autor do incêndio foi condenado a pagar cerca de 12 milhões e 300 mil reais pelo crime ambiental. O incêndio ocorreu em 2010 e, desde então, o responsável tenta anular na Justiça a condenação. Chegou a contestar o laudo técnico assinado pelo Instituto Chico Mendes, que administra o parque. Alegou não existir provas de que ele teria iniciado o incêndio e ainda que foi inocentado em uma ação penal que investigou o crime. A AGU defendeu o relatório do ICMBio e explicou que a autuação foi pelo dano causado à vegetação natural em área de preservação ambiental e sem autorização. O autuado ele também foi processado na esfera penal e nesse processo penal foi constatado, existiam provas de que ele usou a técnica de contrafogo de forma equivocada, de forma precipitada, sem adotar as medidas de segurança necessárias, o que causou um incêndio de grandes proporções no Parque Nacional do Brasil, superando uma área de 1.000 hectares. E aí, no caso, o IBAMA, com base nesse laudo, de que foi usado a técnica de contrafogo associada à vistoria em loco e a observação das imagens de satélite, conseguiu comprovar o seu laudo técnico, né? Então, ele atuou defendendo o seu ato administrativo, que é legítimo e legal. Além disso, a Advocacia Geral explicou que as esferas administrativa, penal e criminal são independentes quando se trata de tutela ambiental. No que tange às esferas de responsabilidade, o IBAMA também conseguiu demonstrar que há uma independência entre as instâncias civil, penal e administrativa e que, na eventualidade do infrator ser absolvido por falta de provas na esfera penal, isso não exclui a sua responsabilidade na esfera administrativa, que no caso é a aplicação da multa, né, e todos os efeitos que dela decorrem. A segunda vara da seção judiciária do DF acolheu integralmente os argumentos da AGU e manteve a multa. Eu entendo que a aplicação da multa ela também tem como fim a preservação do meio ambiente. E no que tange ao caráter pedagógico, ele existe sim, porque tem como objetivo, a multa tem como objetivo
desencorajar os infratores, né, a cometer os atos ilícitos, e também como forma de garantir, né, de corroborar o ato administrativo, que é a presunção de legitimidade e também o poder de polícia da administração. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.